E aí galera, beleza? Então, hoje no Unbroken Talks a gente vai falar com o coach Adonai Armstrong. Ele é o cara quando a gente vai falar sobre corrida. E você sabe que no cross a gente precisa aprender a correr. Então fica por aí porque tá acontecendo agora. E aí galera, beleza? Shay Patel, Unbroken Talks. Hoje eu tô aqui nesse parque lindo, Parque Barigui, aqui em Curitiba, com meu amigo Adonai Armstrong. Ele vai estar passando algumas dicas sobre a corrida, aquele vilão que a maioria do CrossFit e crossfiteiro não curta muito. E aí, Adonai, beleza? Beleza, Chico, como é que você tá? Tudo bem, cara. Então, Adonai, se apresenta um pouquinho para a galera que não te conhece. Certo, bom, meu nome é Adonai Armstrong Filho, eu sou professor de Educação Física, trabalho com consultoria de corrida, consultoria de outras atividades também, e aceitei o convite aqui do meu amigo Shay para a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas para o pessoal do CrossFit que tem, quem levanta peso geralmente tem como que eu posso dizer, uma... Ceia? Um ódio, quem sabe, sobre um pouquinho com a parte da corrida, né? Mas, como a gente bem sabe, a corrida é um esporte que a gente trabalha a parte cardiorrespiratória, cardiovascular, como dentro do CrossFit e outros movimentos, como o remo, a bike em si, mas... O que vai existir de mais simples que a corrida? Não existe. Num parque, numa praia, enfim, você consegue executar ela em qualquer lugar. Cara, que bacana. Eu sei que o CrossFit, a gente tem essa modalidade da corrida, né? É poucos campeonatos que implementam corrida, né? Mas vamos ajudar a galera aí. O que eles podem fazer para melhorar a corrida deles dentro do CrossFit e também utiliza o CrossFit como vamos dizer, um instrumento para melhorar o performance em si. Sim, bom, então vamos dividir em 5 dicas. Vamos lá. Dica 1, a mais simples. Corra. Boa. Corra. Parece idiota falar, mas é verdade. Quando a gente fala em melhorar numa modalidade, você precisa executar ela, enfim. Então, qual que é a minha sugestão para você que é crossfit ou que é crossfiteiro e que não gosta muito de correr? Coloque na tua rotina de treino de 2 a 3 vezes por semana a corrida. Eu digo, quando eu falo em 2 vezes por semana, eu falo em manutenção. Então, para que haja uma melhora básica, né, pelo menos, mas se você quer realmente evoluir, pense em 3 vezes por semana. Mas para mim 3 vezes por semana é complicado, tal. A gente não precisa pensar em distâncias longas, a gente pode pensar em executar corridas de 20 minutos, 15 minutos, só para que a gente possa trabalhar esse tipo de estímulo. Essa que você está falando da 2, 3 vezes por semana, a maioria... E eu, inclusive, no começo, hoje em dia, depois estudar mais, conversar mais com técnicos e coaches, eu aprendi que a corrida não tira meu treino, né? Na verdade, a corrida pode complementar. Vamos dizer que a gente foi fazer um treino de CrossFit e o treino foi muito intenso. Então eu posso fechar meu treino com uma corrida de 10 minutos, para baixar minha frequência cardíaca, para dar aquela liberada no ácido lático, nas toxinas, né, que a gente fica no corpo, enfim. E também pode servir como na parte de descanso. A gente chama de treino recuperativo, né, regenerativo. Então, por que não no meu dia regenerativo eu não dar uma corrida? Então a corrida a gente pensa que é um conjunto de estímulos, né? Quando você fala em peso, trabalho de força. Quando você fala em mobilidade, né, trabalho de alongamento, enfim, a corrida vai te trazer o trabalho cardiovascular e cardiorrespiratório. Beleza. A dica 2. Certo. Tipos de treino que você pode executar. Para quem está começando ou para quem pensa em implementar no seu treino a corrida. Então vamos falar de 2 tipos de treino básicos, que a gente usa tanto na parte específica, competitiva, enfim, como na parte de base, para quem está começando a correr. Então vou falar primeiro do fartlek. Treino fartlek, o que significa? Tradução ao pé da letra, brincar de correr. Então a gente usa muito o treino fartlek para que a pessoa que não corre, ou para que a pessoa corre, tenha uma evolução
trabalhando várias intensidades. Então, para quem não corre, como seria o treino? A pessoa não corre, ela vai correr um pouco, caminhar, correr um pouco, caminhar, até que ela conclua o objetivo dela do dia. Um exemplo, eu vou me propor hoje a correr 20 minutos. Então, nesses 20 minutos, eu vou tentar correr o máximo possível, né? Uma corrida leve, e se eu precisar caminhar, caminho o mínimo possível para voltar a correr de novo. E para a pessoa que tem um condicionamento um pouco melhor, ela vai trabalhar essas alternâncias de intensidade de acordo com a percepção de esforço. Então seria como? Eu vou correr leve agora, depois eu aumento o meu ritmo, depois eu volto, depois eu faço um progressivo. Isso me proporciona trabalhar várias intensidades dentro do mesmo treinamento. E o treino 2, treino intervalado, que a gente chama para a pessoa que está iniciando. Então eu vou colocar metas para a pessoa. Exemplo, vou correr 2 minutos, vou caminhar 2 minutos. Daí, vou correr 3 minutos, vou caminhar 2 minutos. A gente chama de um intervalado ativo, onde o meu descanso é a caminhada. Para que pessoa mais avançada também pode ser. A pessoa mais avançada ela pode fazer estímulos intervalados, com descanso passivo, parado, ou mesmo caminhando. Como que a gente pode dividir isso dentro do CrossFit? As pessoas, como a gente está falando de pessoas, de atletas, de praticantes que às vezes não gostam muito de correr, põe distâncias de 200 metros, de 400 metros, com intervalos, né, de acordo com a necessidade do descanso, passivo ou ativo, para que dentro desses 2 treinos a gente possa ter uma variação de estímulos. É dica 3. Bom, dica 3, exercícios de aquecimento. A gente pensa às vezes, vamos fazer o aquecimento, a gente precisa alongar, enfim. Tem alguns movimentos básicos que a gente pode usar, simples, para que a gente possa ter um aquecimento adequado. Como que a gente pode estruturar isso dentro do nosso aquecimento? Vamos pensar em um agachamento encostando na ponta do pé, exercício 1. Exercício 2, um Frankenstein, para a gente trabalhar, estimular a parte posterior da coxa e soltar a região da lombar. Então, e para a gente complementar, a gente pode usar uma prancha ou um exercício de isometria. Quero deixar o aquecimento um pouco mais eficiente, um pouco mais... Eu posso incluir uma corrida, faço uma sequência desses 3 exercícios, dou uma corrida, ou só faço essa sequência e executo por 3 vezes. Aí você já vai estar com uma preparação muscular um pouco mais adequada para você iniciar a sua atividade. Aquecimento 2, básico. Exercícios de corrida mesmo, de técnica de corrida. Primeiro, um skip, que vai ser elevação de joelho, para aquecer a parte anterior da coxa. Exercício 2, um ânfersen, elevação de posterior. E a gente pode usar também como complementar a um exercício isométrico para a gente estimular a parte do core. Então, pode ser uma prancha, pode ser sentado. E colocar uma corridinha para deixar o aquecimento um pouco mais eficiente. Legal, legal. Dica 4. Então, a dica 4 vamos dizer assim, que já é uma... A gente costuma repetir muito isso, parece clichê, mas é verdade. Treine, geralmente a gente não treina o que a gente não gosta, e o que a gente precisa mais treinar é o que a gente não gosta. Verdade, verdade. Então, se eu não gosto de corrida, o que eu preciso treinar é corrida, é óbvio. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de treinar peso, porém eu deixo um pouco de lado porque o meu esporte é mais aeróbio, né? Então, mais de endurance. E eu tive que voltar a treinar porque eu quero ter um rendimento melhor. Sim. Então, se eu quiser ter um desempenho dentro do CrossFit de uma forma mais global, você precisa treinar o que você menos gosta, que geralmente o que você menos gosta é o que você precisa treinar. Então, estava comentando com o Shea antes da entrevista sobre o Matthew Fraser. O cara extremamente forte, extremamente condicionado e, né, não tem uma estrutura adequada para a corrida, é muito pesado, como todos os crossfitters são, que competem, mas na competição de corrida de montanha ele simplesmente ganhou a prova, como ganhou também a prova da velocidade, enfim, significa que ele é um cara completo. Então, treine o que você precisa treinar e quem não gosta de corrida, né, vai precisar correr para poder ter uma evolução. Dica 5.
Bom, dica 5, eu acho que é a mais importante. A gente pode usar como na corrida, como qualquer outro esporte. Paciência. Para você ter evolução em qualquer modalidade, você precisa ter paciência. No começo vai ser desconfortável, talvez no começo sua técnica não seja muito adequada. Talvez para todo mundo é desconfortável, para uns mais, para outros menos, mas você tem que ter paciência para o teu corpo sofrer adaptação e para você poder começar a sentir a evolução. Geralmente, quando você começa a evoluir, às vezes fala assim, acaba parando ou deixando de fazer aquela modalidade ou treinar determinado movimento, enfim. Então você tem que ter paciência em qualquer atividade que você vai fazer, principalmente na corrida, para que você possa sentir a adaptação no teu corpo e depois sentir a evolução. Ótimo. Gente, eu vou deixar todo o contato do Coach Adonai aqui embaixo na descrição. E também, relembrando, todas as dicas que o Coach passou, converse com o teu próprio Coach ou entre em contato com ele para saber mais informação, porque não adianta só sair correndo. Não, porque tem que correr. Exato. Correr todo mundo corre, né? Perfeito. Agora correr de forma adequada. Perfeito. E eu vou fazer um parênteses ainda, Jay, porque a gente acha que corrida é um esporte simples, mas muitas pessoas se machucam correndo. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque não é um esporte, apesar de ser um esporte simples, sim, ele tem uma probabilidade grande, se você fazer de forma adequada, como qualquer outro esporte, de acontecer uma lesão, enfim. O Coach Adonai vai voltar para explicar mais coisas sobre a corrida, formas da corrida, seja na esteira, seja na rua, seja na trilha, e também outras dicas bem bacanas. Então fica ligado aqui no Unbroken Talks para o futuro episódios. Valeu, galera. Valeu!